Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Jesus recebe uma interrogação dos discípulos de João Batista. Porque nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? E a resposta de Jesus é que os amigos do noivo não podem jejuar enquanto o noivo está com eles. Assim, Jesus está mostrando que tem um tempo de celebração, tempo de festa, tempo de alegria, e tem o tempo da gente se recolher mais com jejum, com penitência. Então nós não temos mais essa presença de Jesus como os discípulos tiveram. E para crescermos espiritualmente, para desenvolver a nossa fé, para sermos cristãos melhores, a gente precisa do jejum. O noivo nos foi tirado. Cristo cumpriu o seu propósito, a missão que o Pai depositou em suas mãos e retornou para Deus. Nós precisamos da oração, do jejum e do exercício da caridade para o nosso crescimento. Devemos entender que a Igreja sempre orientou o jejum e a abstinência com o objetivo para a nossa santificação. E os discípulos de João Batista justamente faziam jejum porque João pregou a conversão, a libertação dos vícios, do pecado e uma vida em santidade. Devemos recordar ainda que o quarto mandamento da Igreja nos convida a jejuar e abster-nos de carne e determina os tempos de ascese, a prática que leva a uma preparação espiritual, a prática da penitência como uma preparação para as grandes festas litúrgicas. Então, o jejum da Quaresma é um modo de preparar a grande festa da paixão, morte e ressurreição de Cristo, que iremos mais à frente celebrar no Tríduo Pascal deste ano. No Brasil, a Igreja define a Quarta-feira de Cinzas e a Sexta-feira da Paixão como dias especiais para o jejum e a abstinência de carne. E a recomendação é que nesses dias sejam feitas apenas refeições leves, no início da manhã, na hora do almoço, pode ser uma refeição ainda mais leve à noite. Além da abstinência de carne na quarta-feira de cinzas que já passou e na sexta-feira da paixão. No entanto, nesse tempo quaresmal, nós podemos fazer o jejum todas as sextas-feiras, podemos fazer a abstinência de carne todas as sextas-feiras. E se você ainda não escolheu um gesto concreto para a quaresma, um sacrifício, uma penitência, você pode refletir a partir do Evangelho e buscar uma inspiração divina para a penitência quaresmal, para preparar melhor a festa da Páscoa do Senhor. Se você tem muita dúvida, procure o sacerdote mais próximo da sua paróquia, seu pároco, seu diretor espiritual, e vai buscar conselho, de acordo com a sua vida, com a sua missão, com a sua vocação. Você vai buscar um gesto concreto para a Quaresma deste ano. Irmãos e irmãs, o jejum e a abstinência devem ser definidos sempre tendo um objeto a ser alcançado, uma meta a ser alcançada. E normalmente o jejum vai vir
para combater o nosso pecado, o nosso vício, o nosso defeito dominante. E se a gente anda falando demais do outro, julgando, atropelando as pessoas em palavras, usando uma linguagem às vezes mais firme, direta, que agride o irmão, a gente pode também fazer o jejum do nosso silêncio, da palavra, onde o silêncio vai nos levar a uma atitude de sabedoria no uso da palavra. Vale recordar ainda sobre o jejum, que o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2034, 2034, nos diz que o jejum e a abstinência contribuem para nos fazer adquirir um domínio maior sobre os nossos instintos. E o jejum é uma prática reconhecida também no Catecismo da Igreja Católica para alcançar a liberdade de coração. Ou seja, o coração está livre para Deus e não apegado nas coisas mundanas, não apegado ao pecado, aos clamores e à fragilidade do nosso ser, da nossa carne, as paixões desordenadas. O jejum vai dar essa ordem de vida interior e um caminho de santidade. Irmãos e irmãs, dessa forma nós não devemos fazer o jejum somente por obrigação, mas sim como um caminho de crescimento na fé, ou seja, é um domínio sobre as nossas vaidades, as nossas paixões, sobre as nossas vontades, para que a vontade de Deus cresça e se manifeste em nós. Faça o seu jejum como uma experiência de oração. Às vezes você vai ter na manhã, na tarde, um período maior de oração, de meditação. Jesus, quando jejua os 40 dias no deserto, é uma experiência de uma oração profunda com o Pai. Assim ele está nos ensinando a jejuar e refletir, a jejuar e meditar. Que a Quaresma seja esse tempo de oração, de meditação, para ouvir Deus que deseja falar no nosso coração. Gostaria somente de recordar o gesto concreto para o dia de hoje, terceiro dia da Quaresma. O gesto é sorrir sempre. Um cristão deve viver com alegria no coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre ti, sobre a tua casa, a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.